meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem disse isso foi um profeta do Antigo Testamento por nome Oséias. Ele também é conhecido porque Deus mandou que ele, o profeta, se casasse com uma prostituta para mostrar para o povo de Israel como Deus estava vendo aquele povo, um povo prostituto que Deus resolveu amar, mesmo com tudo aquilo que eles faziam. Entretanto, eles estavam sendo destruídos porque estava ali faltando conhecimento. Eles não estavam mais guardando aquilo que o Senhor mandou que eles guardassem. Eles estavam indo contrário à vontade de Deus e por conta disso, eles estavam sendo destruídos. Então, esse profeta abre o leque para o vídeo de hoje. Mas antes, queridos, queridas, graça e paz a todos que estão nos vendo. Sejam muito bem-vindos, tá? Esse aqui é o nosso canal, A Graça que Liberta. Não se esquece, se inscreva, comenta à vontade, porque hoje nós vamos falar sobre conhecimento. E conhecimento, ao meu ver, é aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo e passo. Isso sim é conhecimento. Mas se eu guardo, não é nada. É só algo que está guardado. Se você tem um conhecimento que está além daquilo que eu estou passando, fique à vontade para diluir ele, tá? E eu irei responder as tuas questões. E assim nós crescemos, porque são quando nascem questões que nós acabamos encontrando saídas extraordinárias. Você concorda com isso? E depois disso tudo, vamos falar hoje a respeito de conhecimento, mas usando a pessoa magnífica, extraordinária, fantástica de Jesus, o Cristo de Deus. Até isso é conhecimento. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um nome dado que significa ungido, que era Jesus o ungido. E Jesus, até isso também pode ser dado como conhecimento, porque a letra J tem um pouco mais de 500 anos. O nome, na verdade, lá atrás dele era Yeshua. Mas isso não vai alterar tudo aquilo que Yeshua, ou Jesus, o Cristo de Deus, fez por toda a humanidade. Morreu não por todos. Olha, outro conhecimento. Ele morreu por Israel. Eu vim para os meus. Jesus disse, os meus que ele está falando é o povo de Israel. A salvação vem dos judeus. Ele disse isso para a samaritana. Ele veio para o povo de Israel. Entretanto, a sua morte fez com que a graça ela superabundasse, ou seja, alcançou a todos. Veio para Israel, mas eu e você fomos alcançados pela graça. Olha o conhecimento. Se você vê de forma diferente, fique à vontade para comentar a respeito disso. Dentro desse conhecimento, esse homem extraordinário, se é que podemos chamá-lo de homem, como já falou em seu livro o autor de A História dos Hebreus, que é um livro, Flávio Joséfo. Ele diz isso, que Jesus não tinha como ser chamado simplesmente de homem. Ele vai trazer algo, um ensino de forma de parábola. Ele usava muito isso. Os judeus usavam muitas parábolas para explicar. E isso é um perigo, porque tem pessoas que leem hoje parábolas e colocam de forma literal. Parábola é para fazer uma analogia com uma verdade. E Jesus, na parábola, com os seus discípulos e os religiosos da época, vai falar sobre alimentação, porque os religiosos da época acreditavam que se você comesse algo com as mãos sujas, o alimento que você comeu, ele também se tornava impuro. E Jesus deu uma aula a respeito disso. E seus discípulos ouviram, mas não tiveram entendimento. E poderiam se perder na frente, porque lhe faltaram o conhecimento daquilo que Jesus trouxe. E hoje tem pessoas que leem esse texto, está nos anais das Escrituras,
e ainda assim tem a dificuldade de ter entendimento e conhecimento a respeito disso. Vamos ler e vamos diluir passo a passo e fique à vontade para comentar. Capítulo 7, no verso 18, está escrito assim: fala de Jesus. E ele disse-lhes: assim também, vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Aqui ele ainda está falando de alimentação, ok? Não tem como você ser contaminado com qualquer coisa. Tudo que entra de fora no homem não pode contaminá-lo na questão de ser impuro. Não significa que, então quer dizer que se eu tomar um copo de veneno não vai me contaminar. Você vai morrer envenenado. Não é isso que Jesus está falando. Aqui a conversa, o diálogo, o contexto é a respeito de se tornar uma pessoa impura porque comeu com as mãos sujas. Eram meras tradições que ainda existem, muitas, inúmeras hoje, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas vamos continuar o texto. No verso de número 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançada fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Percebeu que aqui ele já começou a entrar em outro caminho? Porque inicialmente ele está falando que não tem nada que torna o homem puro em questão de alimentação, porque a mão dele estava suja. Aí ele já vai entrar para um outro parâmetro. E os discípulos se embolaram aqui, e muitos também se embolam. O que torna o homem puro não é o que entra, mas é o que sai. É aqui que está o problema. A impureza não entra, a impureza sai. E Jesus vai especificar algumas coisas que contaminam o homem, mas não o que entra, mas sim o que sai. Olha o verso 20. E dizia, verso 21, perdão. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Vou continuar, mas tu percebeu que muitas dessas coisas que eu li aqui, as pessoas atribuem a... eu traí a minha esposa, ou eu traí o meu esposo, porque o inimigo, ele... Não, querido. Isso saiu do teu coração. Foi a tua vontade, foi o teu desejo. Seja homem, seja mulher, e assuma o seu BO. Não pega a tua culpa e lança para terceiros, porque foi você que teve desejo de fazer e o fez. E isto contaminou quem está à sua frente. Mas não foi o que entrou em você, foi o que saiu de você. É muito fácil você usar uma bengala como o inimigo me propôs a fazer isso. Não, você fez porque quis. Você tem um poder extraordinário. Você que está me vendo. Chamado não. Não vou usar droga. Não vou beber álcool. Não vou prostituir. Não vou roubar. Não vou matar. E você tem esse poder. É um poder extraordinário dizer não. Porque dizer sim é mais fácil para muitas pessoas. Mas vamos continuar o texto. Verso 22. Os furtos, a avareza, as maldades. Está vendo aqui? As pessoas veem maldades acontecendo e falam, olha só, como que o inimigo usou aquela pessoa para fazer essa maldade. Não. Segundo Jesus, tá? Ou então a gente vai ter que rasgar esse texto de Marcos, capítulo 7. Segundo Jesus, as maldades saem do coração do homem. Lembra de Paulo? Você lembra Paulo falando? Santo Paulo, o discípulo que mais escreveu cartas a respeito da pessoa de Jesus, que nos apresentou a graça redentora e salvadora. Paulo, quem que é cristão nos dias atuais que ousa ler as cartas de Paulo e dizer, não, Paulo não era um homem de Deus. Impossível isso acontecer. E ele vai dizer algo a respeito dele mesmo. Ele fala o seguinte, eu quero fazer o bem.
não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Olha o que Jesus falou e Paulo confessando sobre ele. A maldade sai do coração do homem. Paulo não falou, e o inimigo me faz fazer as maldades. Não, ele fala assim, a maldade que eu não quero fazer, eu faço. Quem faz sou eu. Fantástico isso. Assuma os seus BO. Vai ser mais fácil de andar. Porque você não vai ficar procurando a culpa de alguém. E vai entender que muitas das vezes as ações que acontecem na sua vida, o culpado é você. O que é droga? É você que determina usar ou não. Álcool é você que determina usar ou não. E aqui abre um parâmetro, né? Falando de álcool. A Bíblia proíbe álcool? Não. Em momento nenhum. Pelo contrário. O primeiro milagre de Jesus foi fazer água em vinho. Há algumas pessoas que falam que o vinho era sem álcool. Nenhuma escritura mostra isso. Vinho é vinho, não é suco de uva. Noé tomou um porre depois que acabou o dilúvio, plantou uma vinha, colheu a uva, fez um bom vinho, bebeu tanto que ficou embriagado e teve consequências. O próprio Paulo, ele aconselha o seu seguidor, né, Timóteo, a beber vinho ao invés de água por conta de um problema que ele tinha no estômago. Então, a questão não é o álcool. A questão é o álcool dominar você. Se ele te domina, então é melhor você dizer não. Conseguiram entender essa visão? Vamos continuar. Verso 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem e contaminam o homem. Percebeu que Jesus, na verdade, aqui, ele está mostrando o seguinte: o que causa contaminação no ser humano não é o que entra, é o que sai dele. Porque o que sai do coração do homem, se não tiver controle, quando eu falo homem, homem e mulher, se não tiver controle, vai causar um estrago tremendo. É o que nós vemos nos dias atuais. Vemos tantas coisas ruins e falamos, cara, cadê Deus na situação? Deus não tem nada a ver com isso. O problema não é Deus, o problema é o homem. Você é livre. Ah, Alexandre, mas as escrituras dizem que todas as coisas acontecem por permissão de Deus. Vamos trazer mais o conhecimento em cima disso? Permissão não é vontade. Não é porque eu permiti que eu tinha vontade que aquilo acontecesse. Sim ou não? O que você acha? Eu, às vezes, permito meu filho de fazer algo, mas não significa que era a minha vontade que ele fizesse aquilo. Entendeu a diferença? Deus não fez alguém para ser controlado a rédeas, como se controla um gado, um cavalo. Não, não. Deus te fez livre, com raciocínio para analisar o que deve ou não ser feito. Aí, atribuir a Deus algo ruim por aquilo que sai do coração do homem ou do ser humano é mais cômodo. Porque o mais difícil é cada um assumir os seus BO. Errou? Assuma os seus erros. Esse é o passo fundamental para o crescimento do ser humano. Este é o meu conhecimento que eu estou passando para vocês que estão me vendo. Mas esse canal não é um canal egoísta. Eu não sou o dono da verdade. E o que você que está me vendo entende desse assunto que foi falado? Você acredita que realmente tem um ser que entra no ser humano e faz ele fazer várias coisas loucas nesse mundo que não dá nem para ser comentada? Ou você acha que realmente é o homem que tem no coração dele a maldade para criar todo esse caos que nós vemos, principalmente atualmente? Guerras, rumores de guerras, ameaças, dinheiro.
Paulo já dizia lá atrás, gente, lá atrás, Paulo falava: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo falou a Timóteo. Aí muitas pessoas falam: não, mas eu não amo dinheiro, eu tenho dinheiro, mas não amo. Lógico que você ama. Quem não ama? O dinheiro te dá carro, te dá casa, te dá roupa, a comida que você quer. Ele faz com que teus sonhos se realizem, te ajuda na saúde, te favorece em vários setores. Como não amá-lo? Entretanto, esse amor mal dosado pode ser a raiz de muitos males que nós vemos hoje. Por conta de dinheiro, as pessoas, na verdade, se matam, se odeiam e não querem nem saber que a outra está sendo pisoteada por conta de dinheiro. O que importa sou eu e apenas eu, esquecendo que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Não é bom que o homem viva só. Foi Deus quem disse isso. Mas aqui eu encerro o vídeo e espero que você tenha gostado e comente aí o que você acha desse assunto a respeito do homem e eu respondo, tá? Todos os comentários eu leio. Não esquece de nos seguir. Chegou até aqui, gostou do conteúdo? Aqui nós falamos de Deus, sem enrolação, sem mimimi, de forma direta e objetiva. Gostou do conteúdo? Nos segue, tá? Dê o like, comenta, compartilha com amigos se você gostou do vídeo, tá? E eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o ungido de Deus, ou Cristo Yeshua. Paz, queridos.